Meu muito bom dia a todos, tudo bem? Professor Edmilson, saudade de vocês, tá bom? Nós iremos começar mais uma aula, tá? Semana passada eu disponibilizei um vídeo para vocês, tá? Dos assuntos já referentes ao segundo bimestre, ok? Nós estamos falando sobre as civilizações, né, orientais ali na Mesopotâmia. E hoje nós iremos falar sobre o capítulo 3, né? O capítulo 3 que fala sobre o Oriente Médio na Antiguidade, algumas características de alguns povos importantes que tiveram ali, ok? Vamos falar sobre a religião, como eram as religiões deles, né? A sociedade em si, a forma como eles se organizavam dentro da sociedade, tá bom? E a primeira civilização que eu quero falar para vocês, que está no livro, tá? Civilização Acádia, por volta de mais ou menos 2334 antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, esse povo ele começa a habitar essa região. Eles são de uma origem semita. Sempre quando a gente fala de origem semita, né, vem derivado daquele homem chamado Sem, né, um dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, ok? Então, eles habitam essa região central da Mesopotâmia, eles conquistam essa região, né, sob a liderança de um rei chamado Sargão I, ok? E ele centraliza esse rei, ele adquire tanto poder que ele começa a centralizar o poder dele, ou seja, mandar em tudo, tá? Ele manda na religião, ele manda na política, ele manda na sociedade, ok? Então ele vai adquirindo poderes centralizadores, ok? Essa civilização acádia, uma das primeiras, claro que depois dos sumérios, tá? Eles tinham uma peculiaridade, uma característica, ou seja, eles não deixaram de usar aquela escrita antiga chamada escrita cuneiforme, tá? Criação dos sumérios, né? Ou seja, foi a primeira escrita da humanidade, tá? Essa escrita ela foi desenvolvida há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. E ela foi muito importante porque ela fazia registros, ok? Das atividades comerciais, ajudavam muito, por exemplo, nos registros matemáticos, né? Os cálculos, quando o governo da época de Sargão, no caso, eles saíam, né, para cobrarem os impostos, ok? Então havia essa necessidade de contabilizar e fazer os registros, né, de toda essa administração, né, a manutenção do Palácio Real, registros sobre mercadoria, sobre comércio, ok? Então, muitos povos mesopotâmicos começaram a herdar, né, aquilo que foi uma invenção suméria, na verdade. Vocês não podem se esquecer que essa escrita ela foi caracterizada por, na verdade, era feita por bloquinhos de argila, né? E com o objeto pontiagudo, né, chamado cunha, eles começaram então a dar formas nesses bloquinhos de argila e aí sim surge a escrita cuneiforme, ok? Quando a gente volta também a falar sobre a Mesopotâmia, a gente não pode se esquecer de uma outra civilização importante, chamado os Amoritas ou os Amonitas, ok? Que faz parte, né, fizeram parte também dos habitantes dessa região mesopotâmica, ok? A origem desse povo, provavelmente eles vieram lá do deserto da Arábia, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, e se estabeleceram numa cidade, praticamente fundaram uma cidade babilônica, até a cidade da Babilônia, ok? É importante nós não nos esquecermos de um rei muito famoso chamado rei Hammurabi, ou Hammurabi, tá? E que dominou uma grande região, ok? E ele, na verdade, funda o primeiro império babilônico, tá? Ele, para o trabalho, os trabalhos mais forçados, ok? Ele monta uma sociedade escravocrata. A sociedade escravocrata é quando os escravos fazem quase todo o serviço existente, tanto na lavoura,
quanto na pecuária, ok? Nas questões da cidade. Então, era uma sociedade escravocrata. E o Hammurabi, ele também começa a escrever um código de leis que, na verdade, foi muito importante para aquela época e que foi copiado depois por gerações futuras, tá? O Hammurabi, ele começa, então, a escrever esse código de lei, né? Ele começa a talhar uma grande rocha de mais de 2 metros de altura, e essas leis, elas formam um conjunto de 282 mandamentos, na verdade, tá? E que trata sobre diversos assuntos, né? Desde as classes sociais, comércio, propriedade privada, questões familiares, né? Questões de roubo, ok? Estupro, pena de morte. Então, tudo isso, na verdade, a lei de Talião, ela vai tratar. Era uma lei também voltada para a religiosidade, tá? Existia, por exemplo, a lei, né, que falava sobre o juízo dos deuses, né? Essa sociedade era uma sociedade politeísta, havia vários deuses, e dentro desse código de Hammurabi também existiam leis a respeito de como um fiel, né, um devoto de quaisquer deuses poderiam se comportar, deveriam se comportar, ok? Eles não deveriam prevaricar, eles não deveriam cometer pecados. Então, tudo isso estava contido nessa lei também. Existia a lei do matrimônio, ok? E uma curiosidade, assim, interessante, uma das leis mais estranhas, né, encontradas nesse código, era que falava sobre o afogamento de um cervejeiro, uma pessoa que faz cerveja, né, em sua própria bebida, né? Se essa bebida fosse considerada ruim ou causasse alguma espécie de mal em quem bebesse, ok? Então, esse cervejeiro, olha só que lei estranha, né? Ele era, as pessoas, o governo, na verdade, afogava esse homem na própria bebida que ele fez, ok, gente? Era um código realmente rígido, né? Código de conduta, e que estava fundamentado naquele dizer olho por olho e dente por dente, ok? A pessoa que, por exemplo, fizesse algum mal, ela receberia proporcionalmente o mesmo mal que ela fez né, para o seu próximo. Se, por exemplo, numa briga ela furasse um olho, alguém, né, iria furar o olho dela também. Se, por exemplo, um construtor de uma casa construísse uma casa e, dependendo de um vento, a casa caísse, matasse as pessoas que ali estavam, né, da família, esse mesmo construtor deveria também, entendeu? Ele deveria sofrer uma pena de que também a família dele deveria ser morta. Tá? Então, essas eram as curiosidades do Código de Hammurabi. Outra civilização importante que habitou a Mesopotâmia foram os assírios, tá? Um povo de um grande império. Eles montam um grande império, né, a partir de uma cidade que eles colocaram o nome de Assur, tá? Assur. Este império, ele fica conhecido como um dos maiores, né, e mais organizado de toda a região. Ele surge aproximadamente em 1300, 1400 antes de Cristo, ok? E essa civilização assíria, ela também se destaca por causa do seu poderoso exército, né? Guerreiros temíveis, né? Eles são notórios pelos recorrentes usos de violência contra os inimigos. Eles inventam uma técnica de matar os seus inimigos, né? Chamada empalação, tá? Empalação é quando pega, na verdade, um objeto pontiagudo e atravessa a pessoa, tá? De modo que essa lança, ela sai até pela boca. Então, eles eram realmente extremamente agressivos, ok? Eles profissionalizaram seu exército, tá? A partir daquele momento, quem pertencesse ao exército assírio, eles receberiam um dinheiro, eles seriam reconhecidos, ok? A eficácia das armas dos assírios era muito grande, tá? Em relação aos povos vizinhos, porque eles já dominavam a técnica da metalurgia, ou seja, já mexiam com ferro, quando, na verdade, alguns povos ali em volta ainda não tinham esse conhecimento
tá, de mineração, e eles já tinham as suas armaduras, os seus capacetes de ferro, as suas espadas de ferro, e isso fazia uma diferença muito grande nas guerras. Outra coisa interessante, tá, que eles usavam, um outro mecanismo, né, de controle muito utilizado pelos assírios era a deportação. A deportação dos povos conquistados. Isso consistia em tirar um povo do lugar onde eles estavam estabelecidos e espalhar esse povo por diferentes partes, né, do império. E quando eles faziam isso, eles enfraqueciam a cultura desse povo, eles desarticulavam a cultura desses povos dominados, né, para diminuir até as possibilidades de resistência ou até mesmo rebelião, né? É, Era uma prática feita de uma forma organizada, né? Porque os assírios também aproveitavam os melhores guerreiros, né? Pegavam as melhores mulheres, né, dos povos conquistados para eles, ok? Mas, assim, uma coisa que chama muita atenção realmente era a violência. Tá? E essa violência, na verdade, em relação aos povos que eles conquistavam, começou a ir contra eles, porque os povos começaram a se cansar de serem tão hostilizados, né? E muitos dos povos começaram a fazer várias rebeliões para se ver livre dessa tamanha violência do exército assírio. Ok, gente? Um outro povo importante, que claro está no livro também, né, o assunto do livro, do nosso livro, foram os caldeus, ok? Os caldeus, eles existem citações, ok? Comentários desse povo, inclusive na Bíblia Sagrada, tá? Afirmando que a Terra Santa, Jerusalém, ela foi destruída por conta da ordem de um poderoso rei caldeu chamado Nabucodonosor. E a história desse homem está no livro do profeta Daniel, né? E ali fala que sobre o reinado dele, que se estendeu sobre toda aquela região, que ele teve um sonho, né? Tá tudo isso na Bíblia, né? A Bíblia é interessante que, além de ela ser um livro sagrado, tanto para judeus quanto para cristãos, ela também é um documento histórico, né? Onde nós conhecemos muitas histórias de civilizações passadas contidas na Bíblia, como dos caldeus, como dos amoritas, né? Como dos persas, como dos romanos, dos gregos, ok? Então é um livro que vale a pena nós lermos para a gente conhecer as histórias do passado dessas civilizações tão antigas. Ok, gente? A Babilônia era a capital dos caldeus, tá? Uma cidade edificada com várias muralhas, tinha palácios, tinham santuários, tinham templos, ok? E os caldeus, eles tinham uma visão assim expansionista, eles não estavam simplesmente eles não queriam apenas ficar no mesmo ambiente que eles estavam. A visão deles era sempre querer mais, conquistar mais, novas terras, para terem mais escravos, mais matérias-primas, ok? E essa sociedade dos caldeus era uma sociedade bélica. Quando eu falo sociedade bélica, era uma sociedade voltada para a guerra, tá? Os seus deuses tinham relação com a natureza, né, e com os animais também. Eles eram antropomórficos deuses, né? Tinham formas de animais, ok? Muito parecido com os deuses egípcios, né? A sociedade, quando a gente olha para dentro da sociedade dos caldeus, você nota que o monarca, ele tinha poderes, entendeu? Teocráticos. Poderes teocráticos é quando um rei ou um imperador, ele acumula poderes, tanto poderes políticos, poderes militares e agora poderes divinos. Então, por isso que era uma teocracia, ok? Esse, por exemplo, o rei Nabucodonosor, ele era um rei teocrático, ok? E para a gente terminar, dentro da economia dos caldeus, as atividades eram diversas, mas, sobretudo, a agricultura prevalecia muito, claro, mas estamos falando num tempo em que não existia indústria, né, como elas
como a gente vê as indústrias hoje, ok? Então, havia muita criação de animais, de camelos, de cabras, de cavalos, ok? E o comércio também era muito forte. Afinal de contas, esse império, né, essa civilização, ela expandiu o seu território para outras nações. Então, havia muita troca de mercadoria, havia muita comercialização de produtos desconhecidos, ok? Então, a troca cultural foi muito grande mesmo, tá? Entre os caldeus em relação aos outros povos. Gente, muito obrigado pela atenção, tá? Eu espero vê-los o mais rápido possível. Por favor, tome muito cuidado, ok? Desinfecte a tua mão, use bastante álcool em gel, tá? Mantenha o isolamento social e obedeça os seus pais, tá? Muito obrigado, professor Edmilson, moram no meu coração. Um grande abraço para vocês.